O programa Nossa Igreja conta com apoio. Milagros, incensos de resina. Seja para celebrar, purificar, honrar, ofertar ou agradecer, nos dias de hoje o incenso continua tendo um extraordinário e poderoso valor simbólico, sempre associado à plenitude da fé e à elevação espiritual. Milagros, incensos de resina. Fábrica e showroom em São João da Boa Vista, loja em Aparecida, ao lado do Hotel Rainha do Brasil. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja, pelas nossas redes sociais, pela TV União. Deus abençoe você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Você que envia seus vídeos, você que envia suas perguntas ou também o seu abraço, o seu comentário sobre a matéria que nós exibimos, tá bom? É muito importante a sua participação. O programa é feito dessa forma. Compartilhe, divulgue, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma realidade que já está se aproximando para nós, que são as eleições. Nós vamos falar sobre o voto consciente. Qual é o papel da igreja na política? Que maneira que a igreja pode atuar na política? A igreja pode falar de política? É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes, nós vamos rezar juntos, pedindo que Deus abençoe nosso dia, abençoe você, abençoe sua casa, nas suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim rezando, que nós entendemos que a igreja, nós somos iluminados para entender que a igreja tem sim um papel na vida política, de ajudar, de esclarecer na política, para que a gente tenha um voto consciente. A igreja não toma partido, mas ela nos ajuda, ela é chamada a nos iluminar para tomarmos partido, para tomarmos a direção correta e adequada. Para isso, vamos acompanhar nossa matéria preparada com carinho. Olá, paz e bem! O tema de hoje é o cristão e o voto consciente. Pouco mais de 147,9 milhões de eleitores estarão aptos a comparecer às urnas nos próximos dias 15, primeiro turno, e 29, segundo turno, do mês de novembro, para escolher 5.568 prefeitos e 5.568 vice-prefeitos e 57.942 vereadores em todo o Brasil, segundo informações da Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O tribunal também estima que 750 mil candidatos disputarão as vagas de prefeito e vereador. Não há eleições municipais no Distrito Federal. E num artigo intitulado Eleições Municipais, de Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, para o site da CNBB, ele diz: a boa política está a serviço da vida e da paz. Este é o pensamento do Papa Francisco, porque tem como base a dignidade humana e o bem comum. É também a orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, contida numa cartilha de orientação política preparada pelo Regional Sul 2 da CNBB. O subsídio é destinado a eleitores e candidatos, grupos de reflexão, paróquias e comunidades. Com o título Os Cristãos e as Eleições, a cartilha tem como tema A boa política está a serviço da vida e da paz. O objetivo do subsídio é contribuir para a formação de uma sadia consciência política, motivá-las à participação no processo político e fornecer critérios para orientá-las nas eleições municipais. Sobre o conteúdo dela, é dividido em 3 partes. A cartilha aborda temas relevantes da atualidade, como a cultura da polarização e as fake news, as mudanças na legislação eleitoral e a descrição das funções dos cargos em disputa. Possui uma linguagem fácil de compreensão,
com indicações básicas sobre o universo da política, a partir do olhar da Igreja Católica, que não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político. Ainda segundo Dom Paulo Mendes, a política é uma das melhores formas do cidadão realizar a caridade e a fraternidade. Muitos bons católicos dizem não ter interesse pela política, mas isso já significa uma posição política e revela irresponsabilidade em relação ao bem comum. Então, fazer o bem para a comunidade deve ser de todas as pessoas. A omissão ajuda na prática da injustiça. No voto consciente está, então, a dimensão da democracia como compromisso de vida, porque o que é feito com responsabilidade gera dignidade. A organização da sociedade depende de ação política, de atitude cristã, cidadã e de escolhas legítimas. Vender a consciência fragiliza o processo democrático, dificulta e impede a construção da sociedade e de um país sério em seus objetivos. Papa São Paulo VI fala da liberdade na escolha de cada candidato, partilhando com eles a responsabilidade na administração da cidade, da nação e da humanidade. Diz o Papa: a política é uma maneira exigente, se bem que seja única, de viver o compromisso cristão ao serviço dos outros. Por isso, a Igreja incentiva os leigos que têm vocação para a política a assumirem cargos públicos. Na orientação da legislação da Igreja, os clérigos são proibidos de assumir cargos públicos que implicam participação no exercício do poder civil. Caso aconteça, o clérigo é afastado das obrigações com seu ministério presbiteral. A missão é própria dos leigos. E mais ainda, daqueles que têm facilidade na administração dos bens e também da coisa pública para o bem de todos. Não é missão da Igreja apoiar ou aliar-se a um partido qualquer. A Igreja tem a obrigação de orientar as pessoas para uma campanha política sadia e um voto consciente. O grande ideal é o sonho de um país próspero, democrático, sem corrupção, justo, sem violência e mentiras. Mas é um sonho que só será possível com a participação cidadã e responsável de todos os brasileiros. Bom, para ter acesso à cartilha citada nessa matéria, acesse o seguinte endereço eletrônico para outras informações. Vá lá, cnbbs2.org.br/produtos Cartilha de Orientação Política 2020. Nossa Diocese de São João da Boa Vista abrange 18 municípios paulistas e é nossa responsabilidade, como cristãos católicos, compartilhar mensagens de conscientização como esta, para que, pelo menos, em nossa comunidade, em nossa cidade, possamos buscar a justiça, a fraternidade e a paz para o bem comum do nosso povo. Eu sou Eduardo Cunha para o programa Nossa Igreja. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Padre Reginaldo, agora é com o senhor para dar continuidade por aí. Que bom a gente conhecer um pouco mais sobre o que a Igreja diz, o que a Igreja pensa sobre a política e como a Igreja pode ajudar. Que Deus desde já ilumine você para que realmente possamos votar de forma consciente, de forma realmente sábia diante desse contexto que nós precisamos tanto tomar as atitudes adequadas, especialmente aproveitando a oportunidade do voto. A gente volta já já, vamos para um rápido intervalo, voltamos com a palavra de Dom Vilar. O programa Nossa Igreja conta com apoio. Milagros, incensos de resina. Seja para celebrar, purificar, honrar, ofertar ou agradecer, nos dias de hoje o incenso continua tendo um extraordinário e poderoso valor simbólico, sempre associado à plenitude da fé e à elevação espiritual. Milagros, incensos de resina. Fábrica e showroom em São João da Boa Vista, loja em Aparecida, ao lado do Hotel Rainha do Brasil.
Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja, hoje falando do voto consciente, do papel da igreja na vida da política. Mas agora nós queremos ouvir a palavra de Dom Vilar para iluminar o nosso final de semana, falando do Evangelho deste final de semana. 29º domingo do tempo comum, Deus e César. Bom cristão e honesto cidadão tem direitos e deveres. O imposto é um dos deveres e a questão que põe a Jesus no Evangelho de hoje. Isaías 45, um rei pagão foi sinal de Deus para libertar seu povo da escravidão da Babilônia. Ciro, o grande rei da Pérsia, conquista os impérios do Oriente, conquista a Babilônia no ano 538 e deixa os judeus voltarem à própria terra, reconstruir o templo e sua cidade, Jerusalém. Isaías chama Ciro, rei pagão, de ungido do Senhor, instrumento de Deus, mesmo sem o conhecer. Deus é o Senhor da história e conduz o seu povo. Para realizar seus projetos, Deus usa até pagãos honestos, que promovem a paz e o bem. Isso é o que Deus espera do político cristão, além da boa intenção, ser instrumento competente e atento às necessidades dos sofridos. A primeira aos Tessalonicenses, carta mais antiga de Paulo, louva a Deus, pois a comunidade abraçou com ardor o Evangelho e, pela ação do Espírito Santo, deu frutos de fé, amor e esperança. Em Mateus 22, os fariseus herodianos ligados ao poder romano fazem uma armadilha a Jesus. É permitido ou não pagar imposto a César? Se ele diz sim, é a favor da dominação romana. Se diz não, é denunciado por subversão às autoridades. Diante disso, Jesus pede uma moeda e diz: de quem é a imagem? De César? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A cada um se dá o que é seu. Jesus paga impostos a César como dever para com a nação. Mas a César não se deve adorar, só a Deus se deve adorar. César não pode se nivelar a Deus e exigir dos súditos o culto de Deus. Reconhecer a autoridade e os deveres civis, sim, mas a autoridade de Deus está acima do poder, do dinheiro, da fama e do sucesso. Se estas coisas passam a dirigir suas vidas, Deus deixa de ser o seu único Senhor. O perigo é alguém tirar o lugar de Deus e substituí-lo por estas coisas. Dar a César. Nenhum país funciona se o povo não der a César o que é de César. O cristão cidadão tem o dever de contribuir para o bem comum e pagar impostos justos. Dar a Deus. O homem é a imagem de Deus, tem dignidade e direitos de povo de Deus e não pode ser vendido a nenhum César. Só Deus é o Senhor de nossa vida. Quem tira de Deus o que lhe pertence, deve devolver. Dar à comunidade cristã. Como membros vivos da igreja, atuamos em sua vida e missão. O dízimo é sinal de pertença, comunhão e participação. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é devolver nosso tributo à nação, a Deus e à comunidade. O mês das missões promove a coleta do Dia Mundial das Missões. O tema deste ano é Eis-me aqui, envia-me. Nesta crise mundial, Deus nos chama. A tempestade bate forte no barco frágil. Os discípulos gritam: vamos perecer. Nós estamos todos juntos nesse barco. Mesmo com medo, o Senhor chama a sair, por amor de Deus e do próximo, para a partilha, o serviço e a intercessão. Só quem ama Jesus vive na igreja. Pode dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me, como Maria, pronta para servir a vontade de Deus. Hoje, na pandemia, doença, medo, isolamento, abandono, com sem emprego, casa, sem comida, o Senhor quer enviar. Eis-me aqui, envia-me. Com a oração, ajuda material, a coleta do Dia das Missões, vamos apoiar este trabalho missionário. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Vilar. Deus abençoe sua bênção.
e nós queremos lembrar aqueles que estão acompanhando da importância de participar da vida da igreja, da missa na sua comunidade, conforme as coisas forem voltando, você for se sentindo seguro, participar da vida da sua comunidade paroquial. Que Deus abençoe você que nos acompanha, que Deus nos ilumine nesse tempo de eleições que nós estamos nos aproximando, de campanhas eleitorais, para que a gente decida-se da forma mais sábia e consciente e realmente cristã. Deus abençoe você, até o próximo Nossa Igreja, se Deus quiser.